Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E esse é o 19º episódio do podcast Bebendo da Fonte. Hoje a gente vai falar sobre os 140 anos dos batistas em Alagoas. Mas antes, não esqueça de apoiar esse nosso projeto, curtindo, comentando, compartilhando e também seguindo os nossos canais. Lembrando que pelo YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Hoje o Bebendo da Fonte vai falar sobre os 140 anos dos batistas em Alagoas, que será celebrado no início de novembro, mais especificamente no dia 8 de novembro. Para nos ajudar a entender como começou essa história e a importância dos batistas no estado, a gente recebe o presidente da Convenção Batista Alagoana, o pastor Carlos Rubem. Pastor Carlos Rubem, Deus abençoe e seja bem-vindo. Amém. Obrigado. Muito bem, pastor. Eu gostaria que, inicialmente, todos nós que estamos aqui no podcast conhecemos bem o senhor, mas para os nossos ouvintes, gostaria que o senhor se apresentasse aí, falasse um pouco da sua trajetória, ainda que de maneira resumida, para a gente, a sua trajetória cristã e ministerial. Sou Carlos Rubem, natural da cidade de Natividade, interior do estado do Rio de Janeiro, casado com Solange. Temos 3 filhas, Ítala Jéssica, Yuri Ellen e Ingrid Yali. Ítala Jéssica, casada com Alessandro, tem Maria Helena, filhinha. Yuri Ellen, casada com Vinícius, tem Benício. E Ingrid Yali, por enquanto, em casa conosco. Sou filho de meus pais são evangélicos, minha mãe já falecida. Eu sou a 4ª geração de evangélicos, né? Eu louvo a Deus por isso. A igreja que eu fui criado, a sua organização, lá na foto da sua organização, lá em 1913, já estava lá minha avó e a minha bisavó. Que bênção. Né? E assim como meu bisavô e meu avô. Então a minha geração é a 4ª geração de evangélicos. Hoje a gente já está na 6ª geração de evangélicos. E eu louvo a Deus por isso. Eu casei com Solange em 91, março de 91. Eu fazia o seminário, a cidade de Itaperuna. Terminei o seminário em 92 e já ingresso na Junta de Missões Nacionais. Em janeiro de 93 nós viemos para Pão de Açúcar, aqui no sertão de Alagoas. Trabalhei em Pão de Açúcar 93, 94, depois fomos para Coruripe. Trabalhamos de novembro de 94 a julho de 2000. Fomos a Garanhuns plantar uma igreja e de julho de 2000 a maio de 2005 estive em Garanhuns, quando nós saímos da Junta de Missões Nacionais. Passamos um período como capelão em Caruaru e vim trabalhar na primeira igreja do Pilar. Sim. Quando em 2009 eu retorno para o Rio para pastorear a igreja que eu cresci. Sim. Ali eu pastorei até 2013, saí, depois pastorei a Igreja Batista Filadélfia, quando volto para Alagoas em 2020, agosto de 2020, para Cajueiro, e hoje pastoreio a Comunidade Batista Vida, uma comunidade que iniciou em 2021 e hoje com um ano de organizada e trabalhando ali na Chã do Pilar. Muito bem. Então, uma carreira extensa aí do pastor Carlos Rubem, presidente da nossa convenção Batista Alagoana. Pastor, para quem não conhece essa história, como começou o movimento batista em Alagoas? Nossa história, como já foi citado aí, ela remonta em 140 anos. Isso. É isso, a primeira igreja evangélica batista em Maceió é o marco dos evangélicos dentro do estado. Por isso, primeira igreja evangélica em Maceió. E ela é a 3ª igreja batista do Brasil para brasileiros. Porque antes disso, nós tínhamos 2 outras igrejas batistas, mas com culto no inglês para os americanos que estavam no Brasil. Então, nosso trabalho começa aí como data de fundação em 17 de maio de 1885,
com o início da primeira igreja evangélica batista em Maceió, na época fundada com 10 membros. E tendo como pastor o ex-padre Antônio Teixeira Albuquerque. Benção. Pastor, a gente sabe que os batistas vêm contribuindo bastante com o Estado, com Alagoas, sabe? Com a história de Alagoas. E aí eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, em termos de contribuição social, educacional e espiritual. O que é que os batistas vêm trazendo de mais marcante para Alagoas? Eu penso que em cada época nós temos um ponto relevante. Lá no início, quando era muito difícil, perseguições e tudo mais, a educação, e por isso surgiu o Colégio Batista, a educação era uma ferramenta de grande relevância para o ensino, mas também para a evangelização. Sim. E tornar a denominação conhecida. Então o Colégio Batista, ele, em seu tempo de vigência aqui no estado, ele foi de grande relevância, não só para o setor de educação, como também para a questão religiosa, para princípios bíblicos. Sim. Né? Isso foi importante. Eu não vou dizer, não quero usar a palavra pena, mas isso teve um tempo, um ciclo, e hoje nós não temos mais a educação como um dos braços do trabalho batista no estado. Assim como o Colégio Batista, nós temos o Lar Batista Marcolina Magalhães, que no dia de hoje completa 72 anos. E quando então organizado, o Lar Batista ele tinha como objetivo acolher meninas desamparadas, meninas que precisavam realmente de uma acolhida, de um carinho, de um amor, de algo que elas não possuíam. Naquela época, o Lar Batista chegou a ter quase 50 ou até 50 crianças. Hoje, devido à lei e tantas outras coisas, ele resumiu muito em atendimento. Mas no tempo, olhando a sua realidade do tempo, o Lar Batista também foi de grande importância para o Estado, para o meio batista de um modo geral. Além de outros movimentos ou outros projetos que foram sendo desenvolvidos mais por igrejas, né? Nas suas individualidades, quer no sertão, quer no agreste, aqui na capital ou no litoral norte ou sul, a gente foi desenvolvendo, as igrejas foram tendo seus projetos. Algumas ainda mantêm e outras não. Mas no decorrer do tempo, o projeto social, educação, tudo isso foi de grande relevância para que nós pudéssemos escrever a nossa história como tem sido escrita até hoje. Pastor, o senhor falou que a primeira igreja batista de Maceió é inclusive a primeira igreja evangélica, né, da cidade, né, da própria capital. Foi a primeira igreja evangélica da capital. Agora, eu gostaria de saber como surgiu e qual a importância da convenção nesse cenário dos batistas alagoanos. Olha, surge a primeira igreja, depois vai surgir a primeira igreja de Rio Largo, de Atalaia, Penedo e assim sucessivamente, chegando hoje a termos 103 igrejas filiadas à Convenção Batista Alagoana. Temos outras igrejas batistas no estado, mas filiadas à convenção somos 103 igrejas e 69 congregações. Qual a importância da convenção? Com o surgimento das igrejas, surgiu então a necessidade de termos uma convenção com o objetivo de unir essas igrejas com o mesmo propósito, com os mesmos princípios bíblicos e os mesmos desafios missionários. A convenção existe para servir, ou ela vem surgir para servir as igrejas. Em que sentido? No trabalho cooperativo, no trabalho missionário, no trabalho da unidade na adversidade. Então a convenção ela vai surgir lá no 1921. Agora em março nós completamos 105 anos da Convenção Batista Alagoana. Pastor, falando mais sobre a convenção, como é para o senhor representar a convenção justamente nesse momento que é, como o senhor mesmo falou no início, que é um marco, que é isso de fazer 140 anos
aqui em Alagoas. Como é que o senhor se sente com relação a isso? Veja só, Débora, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu falo com muita tranquilidade. Eu nunca sonhei em ser presidente da convenção. Sim. Eu estou presidente da convenção hoje, mas sempre fui, antes, um membro de igreja envolvido, depois, um pastor envolvido na denominação. Nunca disse não às oportunidades que vieram às minhas mãos. Eu comecei a trabalhar em igreja muito novo. Eu tinha 13 anos, foi a primeira oportunidade que eu tive como professor de escola bíblica numa classe de adolescentes. E com 14 anos, em junho de 84, com 14 anos, 24 de junho, eu preguei pela primeira vez um trabalho num culto realizado por embaixadores do reino. Então eu nunca deixei passar uma oportunidade. Eu penso que tudo quanto vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Fui presidente da Associação Centro, ou melhor, Sul Agreste, durante 5 anos, de 95 até 2000. Fui presidente da Centro Oriental, quando retornei a Alagoas, em 2006 até 2009, e também como missionário, sempre envolvido na convenção. Prove a Deus. Na sala vazia, só ficou eu. E aí, se foi me dado essa responsabilidade, eu tenho dito, eu estou presidente como um pastor. Eu não tenho nenhuma graduação em administração, em nenhum outro curso. Eu sou pastor e trabalho ou conduzo a convenção olhando na perspectiva pastoral. Né? A gente, como pastor, né, pastor Alexandre, a gente já tem um filme de administração, mas eu conduzo a convenção com a visão pastoral. Então, essa oportunidade para mim é um privilégio. Eu não vejo como um sacrifício, eu vejo como um privilégio. É representar os batistas alagoanos, um povo que eu aprendi a amar, um povo que eu aprendi a trabalhar junto e um estado que eu tenho um carinho muito especial. Pastor, ainda nessa pergunta, permita-me fazer um comentário. O senhor não citou aí, mas eu que estou de fora, estou olhando, né? Tem algo que me chama muita atenção e que eu acho que caracteriza o seu trabalho, é que o senhor tem uma ligação muito forte com missões, certo? Sim. Então, fica claro isso para quem tem a oportunidade de conviver com o senhor, certo? No sentido de que, quando o senhor fala em missões, então os seus olhos brilham, certo? A sua face muda. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também, porque eu sei que isso está no seu coração. Sim, pastor, veja só. Como eu disse, eu cresci dentro de um lar evangélico. Eu fui embaixador do rei. O meu chamado ministerial e missionário aconteceu nessa faixa etária da minha vida. Sim. E eu dizia para minha mãe assim, quando eu crescer, eu vou ser um missionário. E eu quero ser missionário no Rio Grande do Sul. Sim. No Rio Grande do Sul. Eu tenho um irmão mais novo do que eu. Nós somos 7. Eu tenho um irmão mais novo que eu. E a gente fazia muito culto, nós dois, assim, lá em casa. Sim. E aí, eu sempre estava pregando. Uhum. Tá? Eu fui para o seminário, e lá no seminário... Só uma pergunta, por que o Rio Grande do Sul? Era porque eu estudava sobre missões. Sim. E eu só via Rio Grande do Sul na minha vida. Eu não sei porquê. Tá? Aí colocou mais pertinho, Pão de Açúcar, Exato. No sertão de Alagoas. Aí você vai ver a história. Aí eu vou para o seminário, começo a fazer o seminário, muito novo. Sim. Eu tinha 19 anos. E aí vai, uns que estavam comigo, aí eu ia vendo eles conseguindo, se ajeitando, e eu cheguei no meu 4º ano, ou finalzinho do 3º ano do seminário, pensando assim, meu Deus, e aí, como vai ser a minha vida? Aí, em 92, a junta naquela época, a Junta de Missões Nacionais, fazia uns congressos chamados Congresso de Vocacionários. E aí, casado, chamei Solange, vamos participar. E nós fomos, no mês de junho, lá no Sítio do Sossego, no Rio de Janeiro. Aí participamos. Naquele congresso, Deus confirmou o que a gente
o que já tinha de muita certeza que eu queria ser missionário. E ali a gente fez a primeira sondagem, assim, o que nós precisamos fazer para ingressar à Junta de Missões Nacionais. Foi nos dado algumas coisas que tínhamos que fazer e disseram assim, olha, isso demora em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Isso era em junho. Em dezembro, eu e Solange já estávamos comissionados para missões nacionais. E aí, o mais lindo, quando foi colocado para nós o campo, tinha a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e Pão de Açúcar, Sertão de Alagoas. Sertão de Alagoas. E a gente teve a opção de orar. E Deus colocou no coração Pão de Açúcar. Sim. Então, missões veio. Então foi que nós começamos em 93, envolvidos com missões. Mesmo saindo 2005 da Junta de Missões Nacionais, mas eu volto a Alagoas e aí eu fico envolvido com missões estaduais aqui. E volto para o Rio, eu ajudo no seminário que eu estudei 10 anos trabalhando Teologia Bíblica de Missões e Missiologia. Plantio de igreja, fazer a obra missionária sempre foi o meu viés pastoral. Então eu trabalho em eclesiologia, penso em teologia, mas a missiologia é o que pulsa o meu coração. Amém. Amém, pastor. Você falou aí sobre uma coisa que o caracteriza, né? Que o senhor tem uma ligação que é por missões. O que o senhor diria que mais caracteriza a identidade dos batistas em Alagoas? Olha, nós batistas somos conhecidos por um povo missionário. Sim. E um povo que estuda a Bíblia. São duas coisas muito fortes nossas. Nós prezamos pela educação teológica e a educação cristã. Sim. E nós prezamos por missões. Apesar de, em algum momento da história, deixamos um pouco a desejar. Mas se a gente pegar a nossa história desde lá do século XVI, né, em diante, quando a gente surge como batistas, a gente tem um forte muito grande, uma linha muito forte de missões. Tanto que eu sempre digo assim, o que nos une mesmo com uma convenção hoje, pensando em convenção batista brasileira, entre igrejas e congregações, mais de 15 mil, quase 2 milhões de batistas no Brasil, que faz a gente mesmo estar junto, não é liturgia, nem tanto a teologia, é missões e princípios bíblicos. Essas duas coisas nos norteiam e fazem com que a gente caminhe junto, que a gente avance, e aí você vai para um congresso missionário. Eu estou indo agora junto com Solange do dia 11 a 14 de novembro lá em Caldas Novas, no Multiplique Global. Aí você volta de lá, você volta a 1000, porque é um negócio muito bom você ver o que está acontecendo no contexto missionário no Brasil. Pastor, atualmente, que desafios o senhor enxerga para o trabalho batista em Alagoas? Eu sei que são muitos desafios, se a gente for falar todos, a gente não sabe mais aqui. Mas eu gostaria que o senhor elencasse aí 3 maiores desafios hoje na seara batista no estado de Alagoas. Olha, nós como batistas em Alagoas, a gente vai olhar como convenção. Vou falar como convenção. Se olharmos para o ângulo de missões, nós ainda não alcançamos todos os municípios do estado. Ainda temos 24 municípios para serem alcançados, para nós batistas fazermos presentes ali. Porém, eu vejo que esse é um desafio. Mas também tem um outro desafio que eu vejo com muito mais força, que é consolidar aqueles projetos que já iniciamos e ainda não são tão relevantes dentro da comunidade que eles estão inseridos. Então eu não posso pensar em avançar sem primeiro estruturar o que eu já tenho. Então, 2 grandes desafios na área missionária: consolidar o que já iniciamos e iniciar
novos projetos ainda onde não estamos. Mas também temos hoje um outro desafio: revitalizar igrejas. Nós temos algumas igrejas que, principalmente depois da pandemia, elas perderam a sua força motriz. Elas deixaram de crescer. Elas pararam. E aí nós precisamos pensar, e tem sido feito um trabalho, temos trabalhado na convenção, buscando, junto com a Convenção Batista Brasileira, o apoio e o material correto para trabalharmos essa revitalização de igrejas. Igrejas que já foram tão relevantes no passado, que iniciaram projetos, igrejas novas, que plantaram igrejas e que hoje elas estão simplesmente marcando tempo, passo no tempo em que eles estão inseridos. Então existe esse grande desafio de revitalização, de consolidação e de plantação. Você olha que os desafios são todos voltados para uma linha missionária, que é a razão de ser. Em contrapartida, nós temos também trabalhado para consolidar lideranças fortes, convicção ministerial. Eu, como pastor, eu preciso ter convicção do meu chamado, convicção do que Deus quer para mim naquele lugar, naquele tempo. Ministério não é algo assim que a gente entra como qualquer outra coisa. Entra, vou ver se dá certo. Não, ministério tem que ter convicção. É juntar-se a Deus para fazer a vontade de Deus. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. É sair do nosso lugar de conforto para juntar-se a Deus e fazer a vontade dele. E eu preciso ter essa convicção. Então hoje a gente tem pensado muito em capacitação, em dar aos nossos líderes o melhor possível de suporte para eles serem estratégicos nas igrejas em que eles estão, porque cada uma tem o seu desafio local. Pastor, o senhor elencou agora alguns desafios e alguns desafios do presente, que estão acontecendo hoje. De maneira geral, a gente está falando aqui sobre os 140 anos, então sobre o passado, sobre o presente também, mas e olhando para o futuro, que legado o senhor espera que os batistas alagoanos deixem para essas próximas gerações? Olha, olhando para nós, do ponto de vista batista para batista, sim, o maior legado que nós podemos deixar é formar líderes. Nós precisamos escolher entre formar seguidores ou formar líderes. Quando você forma seguidor, você trabalha sozinho. Quando você forma líderes, você tem uma equipe de trabalho. Então eu acho que o desafio que a gente tem que passar para essa geração que vem junto conosco, que são mais nova, essa pegada, essa ideia de formação de liderança. Líderes formando líderes. Aquilo que Paulo disse para Timóteo: o que de mim aprendeste, transmite a homens idôneos que vá transmitir a outros, e assim sucessivamente. Nós não podemos abrir mão da formação de lideranças. Num contexto geral, olhando para a população alagoana, o que nós batistas podemos contribuir para esse povo? Princípios. Nós vivemos uma época, uma sociedade onde os princípios perderam seus valores. Nós precisamos valorizar os princípios bíblicos. Eles são inegociáveis. Nós não podemos nem negociá-los, nem diluí-los. Princípio é princípio. Estratégias mudam, são mutáveis. Princípios não. Princípios são eternos. E nós, se queremos contribuir, não só para a denominação, mas para a sociedade de um modo geral, é preservar os princípios bíblicos. Pastor, agora para a gente terminar, eu gostaria que o senhor nos falasse quais são as atividades, os eventos que estão sendo planejados para marcar os 140 anos dos batistas em Alagoas, em especial no dia 8 de novembro.
Eu sou o pastor Alexandre Débora. É lógico que nós, Convenção Batista Alagoana, nós pegamos uma carona com a primeira igreja, Sim. que já vem durante esse ano todo celebrando os seus 140 anos. Então nós estamos juntando a eles para celebrarmos essa data que é tão importante, que tudo nasce com eles. E nós, Convenção, já há alguns anos, optamos no segundo semestre fazer esse ajuntamento das igrejas numa celebração. Então, no dia 8 de novembro, nós estamos convocando, nós estamos convidando, chamando o povo batista em Alagoas, assim como também os demais evangélicos que quiserem participar conosco, para participar desse grande momento de celebração. Será um momento onde teremos a oportunidade não só de estar num local, de estarmos celebrando a Deus. Não será um show, porque eu penso e tenho dito constantemente, o ator, o principal personagem principal daquele dia, e precisa ser de todos os dias, será Jesus Cristo. Então nós não vamos lá para ver um grande cantor gospel, nós não vamos lá para ver um grande conferencista, nós vamos lá para estarmos juntos celebrando os 140 anos. E aí no dia 8, nosso programa está assim distribuído. Nossa ideia é começarmos às 16 horas, ali no espaço de eventos do Jaraguá. Às 16 horas. Teremos ali participação de 3 cantoras locais, né, que a prefeitura está nos presenteando com a presença delas. Elas estarão tendo oportunidade naquela abertura de trabalho até às 17h30, quando então nós começaremos em um culto mais voltado para a celebração nossa. Teremos o nosso momento, o cívico, né? Nós não podemos deixar de ter um momento cívico com o hino nacional, orar pelo nosso município, pelo estado, pelo país, pelas autoridades constituídas que ali estarão, como também as demais. Posteriormente a esse momento cívico, aí sim, nós vamos envolver de uma forma muito linda o nosso povo, que é lindo. Então nós, esse ano, vamos ter algo novo, como um coral de mensageiras do rei e embaixadores do rei. São 2 organizações que nós temos visto revitalizar no nosso estado e que estão a todo vapor. E eu creio que vai ser um marco para eles, né? Eles participarem ali daquele momento. É interessante que eles já estavam discutindo que cor da roupa, né? É coisa de adolescente, né, Vânia? Coisa de adolescente, coisa de menino. Então, mas é muito importante. Eu acredito que nós vamos ter um coral com mais de 200 vozes. Teremos também um coral da Juventude Batista do estado de Alagoas. Esperamos que chegue também em torno aí de uns 200 vozes. Teremos um coral mais clássico, aquele coral que se divide em voz, né? Aquele mais estilo igreja. A banda da Jubal nos conduzindo a louvores congregacionais. E teremos conosco o pastor Fernando Brandão, hoje diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. No todo, essa é a programação que a gente tem visualizado para o dia 8, com a perspectiva de reunirmos, esse é o nosso sonho. Se há 2 anos nós colocamos cerca de 3.000 centros de convenções, esse ano a gente quer ver se coloca 5.000. Depende de nós, depende dos nossos pastores, depende das nossas igrejas. Temos orado por isso. Sexta-feira, né, dia 31, hoje que vai ao ar hoje, né? Nós estaremos tendo uma vigília de oração, de 12 horas de oração, exatamente, não pedindo orientação pelo trabalho, que isso a gente está fazendo, mas agradecendo a Deus pelos 140 anos, agradecendo a Deus por cada organização que faz a história dos batistas aqui. Embaixadores do rei, mensageiros do rei, homens, mulheres, diáconos, educadores religiosos,
músicos, pastores, missionários, todo esse povo lindo que faz a nossa história e que faz chegar até hoje. Amém, pastor. Com certeza vai ser uma bênção. E nós queremos agradecer ao Senhor por estar aqui hoje, por essa nossa conversa. Que Deus continue abençoando o Senhor, sua família e o seu ministério à frente da convenção. E nós também queremos agradecer a você que está nos ouvindo, que está participando dessa conversa, que você possa curtir, comentar, envia para seus amigos, colegas, familiares e também seguir os nossos canais. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. E Deus abençoe a todos e até a próxima. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.